e também da apresentação, né? Então, após essa sessão, vocês recebem aí um e-mail com o vídeo e com a apresentação em slides também, que vai ser feita aqui. Essa apresentação de hoje é mais um treinamento da série Desvendando o Google Cloud, né? A gente está fazendo uma série com 10 sessões, cada uma falando de um tema específico. A gente já teve 2 falando um overview geral do Google Cloud e falando sobre storage. Hoje a gente vai falar sobre o Compute Engine, que é o coração do Google Cloud, na verdade, né? Eu sou o Vitor Sebastião, sou gerente de marketing aqui da Key Network. Quem vai fazer a apresentação para vocês hoje é o Marcos Gileno, que é Cloud Architect, está aqui com a gente também. A QI Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologias e pessoas, né? Então, nós estamos há 10 anos no mercado, trabalhando muito com as tecnologias Google Cloud desde o início. Aqui tem alguns clientes que a gente tem mais de 600 clientes no momento, já implementamos mais de 1.000 projetos na nuvem, e aqui tem os logotipos de alguns dos clientes que a gente atende em diversos segmentos: tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros ainda. Nós trabalhamos com 3 especialidades principais: produtividade e segurança, na qual a gente trabalha com o Google Workspace e prestamos serviço, obviamente. A parte de modernização de infra e inteligência de dados, que a gente trabalha com o GCP, ou Google Cloud, mais sucintamente, como está sendo falado agora. Então, essa é a introdução sobre o que a gente faz. Vocês podem conhecer e saber mais sobre o serviço da Key Network no nosso site. Nós prestamos serviços tanto na fase de pré-projeto, né, na fase de discovery, damos treinamentos, fazemos também os desenhos de projeto, a implementação, e também damos suporte técnico e fazemos todo o pós-venda do Google Cloud. Eu vou deixar a apresentação agora com o Marcos Gileno, que é nosso Cloud Architect aqui da Key Network, parceiro premier do Google Cloud. Vai lá, Marcão, está contigo. Se quiser trocar a apresentação para você guiar aí, melhor, eu acho. É melhor, sim. Já conseguem ver aí? Já, né? Sim. Bom, então hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre o famoso Compute Engine, que é o motor computacional do Google, né? O Compute Engine é o principal produto da parte de IaaS, né, que é Infrastructure as Service, né? Então, infraestrutura como serviço. É nele que nós criamos todas as máquinas virtuais, né? O Google nos possibilita números ilimitados de máquinas virtuais através do Compute Engine, tá? Ele é equivalente, mais ou menos, ao EC2, por exemplo, da AWS, onde você também cria as máquinas virtuais, né? Só que, claro, o Google ele tem as formas dele de fazer esse motor computacional, né? Ele tem realmente grandes diferenciais, ele possui parcerias muito fortes, desde Intel e a própria Microsoft, né? Então, o Google ele consegue te entregar máquinas virtuais, né, com altíssima performance, né? E todo o computer, todo o motor computacional em si, ele traz muita flexibilidade, porque você criar e matar uma máquina, seja ela Windows ou Linux, é muito simples, rápido, é bem distinto para as pessoas que não tiveram nenhuma experiência ainda com a nuvem, né, conceitos né, nativos de nuvem, imutabilidade,
realmente veem que realmente essa questão da parte operacional simplifica e flexibiliza muito. Tá? Com relação aos custos, né, o Google ele vem melhorando cada vez mais a sua lista de, né, de preços. Os preços estão sempre caindo, né? Você paga por segundo no Google, né? Outra coisa que é muito interessante. Então, desde que foi lançado, o Google está sempre fazendo melhorias, né? E toda essa economia de escala que ele consegue trazer, ele aplica nos preços dos seus produtos na nuvem. E, basicamente, se você não está trabalhando diretamente com o Compute Engine, muitos produtos são baseados nele, mesmo quando você está falando aí de produtos serverless, ou, né, você está trabalhando com outros produtos, sempre tem uma máquina virtual por baixo, e com certeza essa máquina virtual, quem está tocando é o Compute Engine. Então, o Compute Engine, ele consegue te trazer muitos diferenciais, né? Ele consegue realmente te trazer flexibilidade, e você consegue inovar a partir dele, né, melhorando muito os teus produtos e a velocidade que você tem de alavancar os teus produtos no mercado, tá? Como eu falei, né, então ele está aqui bem aqui na parte de infraestrutura, né, onde você tem controle dos teus componentes, né, você consegue controlar ali, né, a quantidade de CPUs, de memória, de disco, entre outros componentes, né, a parte de redes também, você consegue controlar bem ele, né, porque você vai criar, obviamente, as tuas máquinas dentro de uma VPC, né, que, para quem ainda não conhece, a gente vai falar um pouquinho aqui mais adiante, mas a VPC é a Virtual Private Cloud, e é onde você cria suas máquinas virtuais. Então, você tem toda a parte de redes também, que você consegue controlar, né? Então, diferentes interfaces. Então, ele fica muito dentro aqui, de quem trabalha hoje como SysOps, como sysadmin, vai sentir muita similaridade, né, com o que tem hoje on-premises, né, como você está trabalhando direto em máquina, né, que a gente chama de bare metal, vai sentir muita similaridade, né? Então, você tem bastante controle dos teus ambientes, né, trabalhando a parte de infraestrutura como serviço, tá? Baseado, obviamente, no Compute Engine, tá? Então, os fundamentos básicos dele aqui, né, do Compute Engine, aqui só para finalizar aqui o nosso rápido overview do Compute Engine, né? Então, você consegue criar máquinas virtuais escaláveis e de alta performance, né? São inúmeras configurações. Você pode, né, você tem condições aí de trabalhar com configurações já pré-definidas do Google, mas você também pode fazer sua própria configuração, né? Você consegue rodar suas imagens, né? Ou seja, a gente tem aqui um sumário da... Então, você consegue rodar suas imagens, sejam elas públicas ou privadas, né? O Google te oferece diferentes tipos de armazenamento, ou seja, diferentes tipos de discos, a gente vai falar um pouco mais à frente também. Então, também você consegue, no Compute Engine, trabalhar com containers, né? Então, assim, a gente tem casos que a gente consegue trazer ambientes containerizados, Docker, né? Até clusters Dockers trazendo para o Compute Engine, né? Então, se alguém trabalha com Swarm, por exemplo, consegue trazer, né, o seu cluster Swarm para o Compute Engine e trabalhar de forma transparente, né? Então, como eu falei já da questão da Virtual Private Cloud, né, ele possui também a questão dos firewalls. O Google oferece ali, né, dentro da Virtual Private Cloud, você tem um componente de firewall, então você pode padronizar o seu firewall ou já utilizar ele, né, você pode utilizar os padrões que o Google já traz ali, que são firewall layer
4, né? Para quem trabalha mais diretamente com isso, então o Google já entrega todo um Layer 4 para você, ou você pode ainda, claro, obviamente, customizar e abrindo porta e vendo como é que você vai fazer os seus encaminhamentos, tá? Então, o Google, né, ele trabalha com toda essa parte de networking também, integrado com o Compute Engine, né, também, temos a figura do Cloud Router, se precisa fazer algum tipo de roteamento entre redes, né, então, tudo isso ainda somado com custos já bastante atrativos, e o uso dos descontos que o Google tem ainda, diferentes tipos de descontos, né? A gente tem os descontos, o Google ele tem o que a gente chama de Sustained Use Discount, né? Que é o desconto por uso sustentável, que o Google tem um conceito que se você aloca um recurso, ele espera que você utilize esse recurso. Então, você já ganha 30% de desconto, né, baseado na utilização. Então, se você utiliza até todos os seus recursos, né, a 100% dele, você ganha até 30% de desconto. Né, e isso vai reduzindo com a medida que você não vai usando. Então, o Google coloca lá o uso sustentável, quer dizer, se você alocou, utilize-o, entendeu? Então, o Google já implementa esses descontos automaticamente, e depois temos outros descontos também, que são muito baseados em máquina, né, que são os descontos de uso, de comprometimento de uso, tá? Marcão, deixa eu fazer só uma parte antes de você entrar no próximo assunto, que é o seguinte, já que você falou bastante de custo, né, a gente tem uma questão aí de muitas vezes a empresa, né, o cliente, ele tem interesse em se mudar para o Google Cloud, ou enfim, ativar alguns ambientes dentro do Google Cloud e vai direto lá na calculadora e às vezes por não estar fazendo exatamente o dimensionamento correto, às vezes está só copiando, fazendo um copy-paste do que ele tem atualmente, às vezes parece que a coisa vai ficar muito cara, só que na prática, quando a gente faz com os especialistas, né, a gente consegue chegar em resultados muito melhores do que os que você obtém fazendo cálculos diretamente na calculadora do Google Cloud, né, do GCP. Então, isso aí é importante para quem tiver com projetos e tiver interesse em saber quanto realmente custaria o seu projeto, para que entre em contato com a QI, para que a QI possa ajudar em todo esse processo aí de entender qual é o projeto do cliente, fazer o desenho do projeto, fazer o cálculo também de quanto de fato isso vai custar. A gente já teve alguns casos de clientes que tinham receio, né, de migrar, porque fazendo a conta sozinho, né, parecia que ficaria um valor absurdo. Então, é importante que vocês falem com a gente para que a gente possa ajudá-los. E outro comentário, que é só um aviso, que vocês podem fazer perguntas, né, tem esse triângulo, quadrado e círculo do lado direito embaixo, lá tem perguntas e respostas, vocês podem colocar perguntas para que sejam respondidas aí no final da sessão, tá bom? Pode continuar, Marcão. Beleza. Bom, o próximo tema aqui é o Identity Access Management, tá? Ele é o gerenciador de acesso e identidade, né? E, óbvio, faz parte do Compute Engine, então você não tem como acessar as coisas se você não se identificar, né? Então, o IAM, ele trabalha, né, tanto usuários e grupos, né? É uma coisa um pouco assim distinta, porque a criação de usuários e grupos não é através do console do GCP, tá? Então, você tem um console próprio, que é o console do Workspace, né? Então, é o admin do Workspace, onde você controla realmente a criação dos grupos e usuários, e no GCP isso é transparente, porque ele consegue identificar lá, e uma vez criado, você consegue dar as devidas permissões para eles, tá? O IAM também trabalha com o que a gente chama de conta de serviço, tá? São contas que não são de usuários, e sim de serviços, e eles trabalham de forma similar à conta de usuário e à conta de grupo, tá? Onde você consegue aplicar lá os papéis necessários para
acessar os recursos, né, que você pretende. Então, para quem trabalha com aplicações, envolve aplicações, então é realmente a forma de se acessar né, e conseguir identificar e ter permissão aos recursos do GCP, em vez de estar trabalhando diretamente com uma conta de usuário, né, porque uma questão até de segurança, né, se cria contas de serviços e se trabalha através de contas de serviços. Tá? Aqui são alguns dos papéis, né, que a gente consegue criar no Identity Access Management do Google. Tá? Então, você aqui tem papéis nada mais são que as funções, né, que cada um tem dentro do GCP, que os usuários têm dentro do GCP. Então, você tem papéis primitivos, que seriam o admin, né, o proprietário, o owner, perdão, não o admin, mas o owner. Você tem o editor e o browser, né, o visualizador. Né? Você tem condições de criar, você também tem papéis pré-definidos, né? A gente vai ver alguns papéis pré-definidos, principalmente ligados à organização, e a gente também consegue criar, né, fazer algumas roles customizadas, ou seja, a gente consegue unificar e criar papéis de forma personalizada. Tá? Então, aqui a gente tem também, como eu falei, a questão do IAM, né, da organização, são alguns papéis específicos para a organização, né? A organização, só para fazer um parêntese rápido aqui, o Google, a origem dentro do GCP de tudo, né, o nó central é a organização. Então, a partir da organização, você consegue criar toda a tua árvore de recursos e acessos e todo o permissionamento que você tem dentro do GCP. Tá? Então, por um exemplo, você tem ali o administrador da organização, então ele é o grande gerente de recursos, né, da organização, que seria o famoso root, né? Quando você é o administrador da organização, você é equivalente ao root né, do teu ambiente. Então, você tem acesso a todos os recursos, né? E você consegue, obviamente, administrar e dar permissões para que, né, que outros administrem também os recursos de acordo com a necessidade. Tá? E aqui, entre outros, né, visualizador, então ele tem um papel ali primitivo ali, que faz dentro do conjunto dos papéis dos primitive roles, né? Então o cara que é um browser, né, ele só consegue visualizar as coisas, né, navegar e visualizar, né? Então é assim que está organizando, está toda a parte do IAM da organização. Aqui só alguns exemplos, né, desses papéis organizacionais, né? Então, você tem aí, né, o Super Admin, o Organization Admin, o Folder Admin, Project Owner, todos esses aí são papéis pré-definidos da organização, tá? E aí, aqui, aquilo que eu falei também, você tem condições de criar papéis personalizados, né? Então, você consegue combinar alguns papéis, né? O que vai resultar em um conjunto de permissões que você consegue adicionar a um usuário e ele poder realmente ter lá diferentes permissões que criam um papel específico. Tá? Então, mais ou menos nesse sentido, você consegue somar diferentes papéis que viram um conjunto de permissões que ele vai ter e vira um papel que você pode ir lá definir qual é e efetivamente vira um papel novo e totalmente personalizado só para a tua necessidade específica. Tá ok? Bom, então aqui a política do IAM, você tem lá a questão da identidade, né? Então a identidade é exatamente a conta que está acessando.
Aí você define qual que é esse papel, então a política então é exatamente essa, você pode ali criar, né, um usuário, esse usuário vai ganhar um papel que vai dar permissão a ele a acessar recursos. Tá? Então, a política do IAM está dentro desse diagrama aqui, e é essa dinâmica que se cria. Né? Você tem, né, o usuário, o papel, né, e esse papel vai te dar permissões para acessar alguns recursos. Ok? Esse slide aqui eu considero ele o mais importante de todos, porque o IAM, você respondendo essas perguntas aqui, quem pode fazer o quê, em qual recurso, de acordo com quais condições, você está pegando todo o conceito do Identity Access Management, né, e resumindo. Né? Então, por um exemplo, né, conceda políticas de IAM com tempo limitado. O engenheiro de suporte requer acesso temporário à produção. Tá? Então, vai ser permitido o acesso apenas durante o horário de trabalho. Né? Dê acesso a um subconjunto de recursos dentro de um projeto. O membro da equipe só requer acesso às instâncias do GCE, começando com o Web App Front. Né? Então, aqui você consegue saber quem está acessando, consegue responder o que, para que ele precisa dessa, pode fazer o quê? O que ele pode fazer, definido isso, né, em cima de qual recurso e sob quais condições, tá? Então, essas são as perguntas-chave que resumem, né, toda a parte do IAM, né, todas as condições e políticas do IAM, tá ok? Vamos lá. Discos, imagens e snapshots. Aqui, o Google ele tem dois tipos de discos, tá? Sendo que são os discos persistentes e os SSD locais, né? Os discos persistentes são discos que são... O Google, hoje em dia, ele não tinha tantos, mas hoje, do ano passado para cá, ele criou diferentes tipos de discos. Deixa eu até aqui abrir aqui para vocês verem rapidinho. Só aqui um exemplo, só para vocês entenderem a quantidade de coisas que o Google criou. Tá? Então, aqui ele tem discos persistentes, né, são diversos os tipos de discos persistentes, tá? Com diferentes características. Tá? Aqui são mais, né? Ele criou esse balance, ele criou esse extremo, disco persistente extremo, né? Então, os discos persistentes eles podem ser regionais e podem ser zonais. O que quer dizer isso? Quando você está trabalhando com um disco zonal, você está trabalhando com um disco em uma zona apenas, tá? Quando você está trabalhando com um disco regional, você tem dois discos, né, um em cada zona, né, no mínimo duas zonas. Para quê? Para que você já tenha uma camada de segurança, caso dê problema num dos discos, você tem o outro e consegue rapidamente restaurar, né, e usar o disco de uma outra zona. Tá? Então, assim, existem banco de dados que a gente coloca no Compute Engine, né, e você muitas vezes não quer criar um cluster, né, de banco de dados, né, fazer um failover automático ou algo nesse sentido, você consegue trabalhar com discos regionais e para poder ter uma camada de segurança no teu banco de dados quando você instancia ele no Compute Engine. Tá?
E também temos o outro tipo, que são esses SSDs locais. Os SSDs locais, aqui também tem, dentro dos discos persistentes, também temos os SSDs, tá? Mas nós temos os SSDs locais, que são os discos que são atachados fisicamente nas máquinas, tá? Eles são discos muito rápidos, eles são discos que, uma vez você restartando a máquina, você perde os dados. Então, depende da aplicação, não é para qualquer tipo de aplicação, tá? Embora, claro, você consiga trabalhar ali hoje com os discos persistentes, você tem, né, quantidade de IOPS aí necessária, né, para muitas aplicações. Então, dependendo do que você quer fazer, realmente você consegue ficar dentro dos discos persistentes. E como ele mesmo fala, eles são persistentes, né? Para quem conhece um pouco, né, de sistema, os discos persistentes, eles são baseados lá no Logical Volume Management. Então, a gente consegue, né, ampliar o tamanho do disco sem nem precisar desligar as máquinas, né? Então, quando é para mais, é sempre positivo. Você não precisa, a manobra é bem tranquila de fazer. Claro, quando você quer diminuir um disco, aí sim, você tem que desligar a máquina, né, e fazer todo um backup do disco anterior para diminuir o teu disco, e aí sim transferir os teus dados para esse disco menor, e enfim. Né? Então, assim, os discos persistentes, a gente consegue chegar até uma capacidade de 64 terabytes, né? Olha o que a gente está falando, né? 64 terabytes. E os discos locais, a gente faz também, eles são de 375 gigabytes, tá? Mas a gente consegue fazer um stripe lá e empilhar eles até 3 terabytes, tá? Então, claro, existem aplicações aqui específicas, né, para se utilizar SSDs locais, né? Então, né, quando você trabalha algumas aplicações que realmente você precisa de altíssima velocidade, né, como ele já está na máquina, lá grudado na máquina, é uma aplicação realmente de altíssima performance, ok? Aqui, como eu falei, a questão do redimensionamento, né, você consegue, para mais, a gente sempre consegue ampliar em tempo de execução, tá? Ampliando a quantidade de espaço, você também consegue ampliar o IOPS, né? Então, sair de 100 para 1000, você consegue ampliar a quantidade, né? Por exemplo, aqui eu tenho 10 gigabytes SSD, né? São 300 IOPS, né? Eu vou para 100, eu já aumento já meu IOPS para 3.000. Né? Então, ampliando a quantidade de armazenamento, do tamanho do disco, você amplia a quantidade de IOPS nele também. Tá? As imagens, né? Falar um pouco de imagens. Né? O Google ele tem muitas imagens. Né? Ele tem imagens já que a gente chama de imagens pré-definidas. Tá? Aqui eu coloquei que é só um esquema de personalização de imagens, mas o Google já traz o que a gente chama de Golden Images. Tá? As Golden Images são ali algumas versões do Windows Server. Tá? Nós temos aí, a partir de 2008, Release 2, até o 2019. Então, todas essas imagens Windows. E nós temos também as imagens Linux, tá? Que também são as imagens que dos sabores mais comuns aí que a gente encontra, CentOS, Debian, Ubuntu, SUSE, né? Então a gente tem ali algumas imagens já
né, que a gente chama de pré-definidas do Google, mas a gente também consegue criar algumas imagens personalizadas, né? Então, são imagens que a gente pode já ter padronizada, principalmente quando a gente quer utilizar, que quer acelerar a nossa operação, né? Então, além de você ter lá o teu Linux, o teu Windows, você já pode ter lá algumas aplicações já instaladas, né? Então, você pode preparar a tua imagem, né? Que a gente chama de baked images, né? São imagens que a gente já prepara elas antes, deixa elas prontinhas lá, né? Existe uma área dentro do Cloud Storage só para isso, que não é nem visível via um bucket do Cloud Storage, você tem uma área de imagens mesmo, né? E que você consegue ali deixar a tua imagem já pré-preparada e precisou pegar essa imagem, atachar um disco nela, ligar a máquina e sair rodando com a tua aplicação já pronta, né? Então, você tem, né, o que a gente chama de baked image, né? Então é isso, você tem as golden images, né, as imagens douradas que já são definidas pelo Google, né? E você tem aí as imagens baked, né, que são as imagens que já são personalizadas por você e que você pode deixar tudo prontinho ali, até para... A gente vai ter que um próximo esse quadro aqui, que a gente vê aqui, né, quando que a gente consegue... tipo de aplicação que a gente utiliza as imagens, né? Então, você tem as imagens padrões aqui, as imagens básicas aqui que a gente usa, que a gente utiliza, que você tem, né, pouca operação em cima dela. Você tem as imagens personalizadas, como eu falei ali, que você pode já ter pelo menos um sistema já instaladinho ali, básico, uma aplicação instalar. Você tem uma baked, que já é uma imagem ali que já... Né, que já está, além da aplicação instalada, você já tem todas as configurações já finas feitas para ela, né? Entre outras, né, você pode aqui criar imagens, já importar imagens, né? Então, se você quem trabalha com Packer lá da HashiCorp também, né? Então, você pode importar e trabalhar em cima das imagens já, né, já importando, né, de algumas aplicações, VirtualBox também, né? Claro, algumas coisas aqui você tem que testar antes, né? Porque eu já tive alguns exemplos aí que eu peguei algumas imagens e não... né, eu estou falando nesse caso de importação, né? Então, tem coisas que é bom testar antes, tá? Aí você tem ainda a questão dos scripts, né? Que você pode pegar os scripts e fazer uma chamada de uma imagem, né? Então, você pode chamar algumas imagens já baseadas em alguns scripts, ou startar já né, o script aqui já, né, de uma imagem já base. Você tem um script de startup ali que você consegue implementar algumas coisas nesse script já direto de uma imagem base, né? E ainda, né, você ainda consegue, né, baseado nas imagens, ainda fazer toda a parte do que a gente chama de config management, automação né, do gerenciamento de configuração. Então, baseado em Ansible, Chef, Puppet, aí o famoso Terraform também, que seria um outro config management, né, e aprovisionador de recursos na nuvem, né? Então, né, baseado num software desse, você vai lá, aprovisiona lá uma máquina virtual e consegue ainda configurar, né? Joga lá, por exemplo, a gente na Key Network, a gente trabalha bastante com Terraform, então a gente utiliza o Terraform para fazer o provisionamento dos recursos na nuvem, e depois o Ansible, onde faz toda a finalização, né, da configuração. Tá? Então, né, então para toda essa parte de config management, né, toda a questão para você trabalhar em cima de scripts, né, de gerenciamento de configuração, o que deixa o ambiente, né, automatizado, e se pode trabalhar ainda isso até como estratégia de DR, por exemplo, né? Você tem lá, por exemplo,
deu um pau no teu ambiente, né, e você rapidamente pega o teu script, por exemplo, em Terraform, como eu falei, né, e roda ele, né, e sai de uma zona e vai para outra zona, né, ele vai provisionar tudo, vai configurar tudo, e rapidamente, né, claro, obviamente, dependendo do teu tempo de recuperação, né, do recovery time, do recovery objectives, né, você consegue provisionar todo o teu ambiente numa outra zona e rodar, continuar rodando todo o teu sistema de forma praticamente automatizada ali, né? Criado de forma automatizada, tá? Então é isso. Né, como é que você pode trabalhar as imagens? É muito interessante, né? Você consegue criar as imagens, né? Você tem as imagens Gold, você pode você pode preparar a tua imagem, tem diferentes níveis de preparação dessa imagem, né? Você pode pegar essa imagem já toda preparada, jogar em scripts, jogar em plataformas de config management e, né, rapidamente utilizar isso na nuvem para automatizar as coisas, né, para criar os seus ambientes de forma muito rápida. A mesma coisa também aqui para quem está trabalhando com Docker, né, e aí só muda um pouco a questão só, porque aí você tem as imagens Docker, né, tá? Então é isso, gente. Bom, opa, alguém quer falar alguma coisa? Não, só vamos em frente, só deu uma tossida aqui. Ah, tá, desculpa. Já só... Nossa, já são... Nossa, cara, deixa eu acelerar aqui, gente, peraí. É que essa parte das imagens é muito interessante porque realmente a gente consegue agilizar muita coisa, entendeu? Quando você tem lá as imagens pré-preparadas, entendeu? Então, a partir dela, você cria todo o seu ambiente, né? Bom, a gente ainda tem os snapshots, né? O que são os snapshots? São basicamente fazer backup de VM utilizar os snapshots, né? Então você consegue backupear as instâncias e discos, né, em snapshots. Então você tira uma imagem, né, no tempo ali do teu disco, né? Então você pode fazer isso, backups periódicos, né? Você, né, de forma incremental também. Então sempre a diferença, né? Então você fez o disco, o teu snapshot claro, vai fazer o primeiro full, né? O segundo snapshot você vai definir quanto tempo você quer, ou você pode fazer manual, você pode criar todo um schedule ali para isso, mas ele vai pegar só a parte incremental. Então esse segundo snapshot né, costuma ser muito menor do que claro, vai dependendo da quantidade de alteração, mas costuma sempre ser muito menor do que o primeiro, e assim por diante, né? Então, o segundo snapshot vai pegar só a diferença do primeiro snapshot, o terceiro vai pegar só a diferença do segundo, e assim vai. E depois, quando o último faz, ele vem aqui, pega essa diferença toda, pega todo o full, joga num disco, e você tem aí todo o teu né, condições de criar um disco a partir de um snapshot. Tá? Vou dar uma acelerada aqui, gente, rapidinho. Você tem, então, os tipos de máquinas do Google. Tá? O Google ele tem algumas famílias, né, de máquinas, tá? Então, tem máquinas aqui que a gente chama de standard, né? Então, aqui você tem a N1 Standard 1, que é um vCPU 3, né? Um vCPU e 3.75 GB de RAM, né? Para diversos sistemas aqui, tanto Linux quanto Windows, e aqui o tipo, né, mais clássicos de uso, né, para essas máquinas, né? Depois você tem essas high CPUs, né? Então, para quem tem foco em aplicações que trabalham muito processamento, né? Por exemplo, Analytics, IoT, Genomics, né? Então, fazer cálculo de genoma, essas coisas aí, você pode utilizar essa família de máquinas, tá? E a mesma coisa nós temos aí para o foco em memória. Então, aplicações que têm muita necessidade de memória, né? Existem máquinas que são preparadas para isso. Então, você tem, né, por padrão, por exemplo, a HiMem 2, você tem 2 vCPUs para jogar ali 13 GB de RAM. Tá? Sendo que o Google ele já criou aí, isso aqui são só as máquinas, são os padrões bem
bem padrão mesmo, porque o Google criou. Acima dessas máquinas, ele, por exemplo, você tem a UltraMem, né? Então já começa com 96 vCPUs, 400 e, sei lá, 300... Eu não me lembro agora direito, mas você tem ali ultra memória, né? High memory, tem ultra mem machines, né? Então você tem máquinas, né, para, por exemplo, trabalhar aplicações em memory, né? Banco de dados, você tem um Oracle, você tem um SAP que você precisa trabalhar lá muito a parte em memory, né? O Google criou as ultra mem, por exemplo, para trabalhar esse tipo de workload, tá? E ainda tem aqui a questão das máquinas com o seu núcleo compartilhado, né? Então, não são CPUs dedicadas, né? Então, você tem esses dois tipos aí, que é a F1 Micro, né? É a máquina mais barata que nós temos também, tá? Custa, se eu não me engano, são $12, tá? Então, e o Google também te dá uma F1 Micro aqui para você conseguir trabalhar, tá? Ele te dá isso aí no console, depois nós vamos ver. E ainda você consegue personalizar essas máquinas, né? Você consegue definir ali exatamente, né, não tem a necessidade de trabalhar com as máquinas padrões, você pode trabalhar ali a tua relação, né, específica da tua aplicação. Então, se tua aplicação ali em cima né, do load que teus usuários utilizam é melhor customizar, você pode customizar a relação processamento-memória, tá? Então, o Google também te permite isso, você conseguir trabalhar isso aí. Bom, aqui eu vou dar uma aceleradinha, tá, gente? Nós temos aqui, então, a rede do Google. O Google tem aí, né, são hoje dezenas de regiões, tá? Com outras dezenas, são quase centenas de data centers já distribuídos pelo globo, tá? São mais de 100 pontos de presença, os POPs, né? Isso aqui são todos os cabos de fibra ótica marítimos que o Google lançou. O Google, né? Esse aqui é o grande diferencial do Google, né, gente? Realmente é a sua infraestrutura. Então, o Google é a única nuvem pública que possui a sua rede 100% conectada e 100% própria, né? Então, isso aí é o que traz a grande diferença do Google, está exatamente nessa infraestrutura que ele tem global. Aqui também tem algumas... Esse aqui é um desenho que mostra só as camadas de rede, né, os tiers, né, o network tiers. Então, você tem aqui o premium, né, que você pode trabalhar ali uma conexão direta com o Google, tá? O que, né, que a gente pode trabalhar uma conexão direta através de um parceiro, né? Que existe o Google Cloud Interconnect, né, que pode ser feito através de... Desculpa. Pode ser feito através de um parceiro ou diretamente num backbone do Google, né? Então, aqui você não tem intermediário no meio do caminho, ou você trabalha um tier, né, uma camada de rede que a gente chama de standard, e o Google chama isso aqui o famoso hot potato, né? Então, assim, você tem a conexão, uma última milha teu, né? Essa última milha vai te mandar ali para a internet vai dar uma volta, pode dar uma volta no mundo inteiro, né? Até efetivamente chegar, né, no teu usuário, né? Então, esse aqui seria a camada de rede padrão, né? Standard, né? Então, obviamente que dependendo da quantidade de acessos, dependendo da criticidade, obviamente que trabalhar com um tier, né, com a camada de rede premium. Aqui está um conceito clássico, acho que é muito interessante vocês prestarem atenção nesse desenho, tá? Porque aqui a gente tem a figura, né, básica da VPC, tá, gente? Então, dentro do Google, o Google trabalha através de projetos, né? Cada projeto é um centro de custo completamente independente. Então, até no billing, né, quando você ganha a fatura do Google, ele está todo dividido em projetos, né? Então, a gente cria uma VPC,
né, dentro de um projeto. Então, você tem a organização, como eu falei, que é o nó central. Dentro da organização, claro, você pode ainda criar pastas para poder fazer toda a hierarquia do teu ambiente, né? E dentro das pastas você cria os projetos. Nos projetos é que é onde você vai criar, né, vai colocar os teus recursos, né? Então, no Compute Engine, você tem lá, você obrigatoriamente vai ter que criar uma VPC, né? Então, a VPC, ela pode trabalhar de forma global, né? Então, você pode criar VPCs em diferentes regiões do planeta, tá? E você pode trabalhar, né? Cada região dessa daqui pode ser um país ou um continente, né? Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos 3 regiões e no Brasil e na América do Sul a gente tem uma região, né? Então, dentro de cada região a gente tem no mínimo 3 zonas. Cada zona dá para a gente considera um data center, tá? E o interessante da estrutura de redes do Google, né, da Software Defined Network do Google, que é uma rede definida por software, é a maior rede definida por software do planeta, tá? Você consegue criar uma mesma rede em diferentes data centers, ou seja, a tua rede, né, as tuas máquinas que fazem parte da tua rede podem estar sendo colocadas em diferentes locais. Só aqui você já cria toda uma arquitetura para alta disponibilidade. Por isso que isso é tão importante, e isso aqui é um conceito, né, de você trabalhar o que a gente chama regionalmente, tá? Então, diferentes data centers, né? Então, você tem a tua rede, as tuas máquinas que podendo trabalhar em diferentes locais, tá? Isso é bem importante de visualizar, porque isso realmente é um diferencial muito grande, principalmente quando a gente precisa de ambientes com alta disponibilidade. Aqui são só a questão do Firewall do Google, é um Firewall Layer 4, então, né, padrão. Quem trabalha um pouco com Firewall, então, padrão incoming, né, o inbound ali, ser totalmente negado, né, tudo fechado, aí você vai abrindo, né, então, de fora para dentro, tudo fechado, de dentro para fora está aberto, né? Então, são conceitos básicos de Firewall, e o Google ele implementa isso já default para você, tá? Tem algumas regras ali que você pode, né, ele tem todo um ambiente para te facilitar isso, né? Então você consegue rapidamente abrir suas portas e, né, vai estar tudo fechado e você vai abrindo de acordo com a tua necessidade, a necessidade das tuas aplicações, tá? Depois tem umas outras coisas aqui que é muito interessante, né? O Google trabalha com tags, então, né, que são são o que representa esse ícone aqui, que, né, então você consegue identificar tudo em tags, né? Então uma máquina pode ganhar uma tag e dentro do Firewall você pode identificar uma máquina ou algumas máquinas, um grupo de máquinas em cima dessas tags. Isso agiliza muito a vida, então isso é um diferencial Google, tá? Proteção padrão da infraestrutura, então o Google ele faz toda a questão né, da criptografia, né? Então o Google criptografa, autentica todos os dados em trânsito em uma ou mais camadas da rede, tá? E quando esses dados são movidos para fora dos limites físicos, não controlados pelo Google ou em nome do Google. Então o Google todo o tráfego, né? Tudo que está em trânsito autenticado internamente e para fora também, tá? Então, aqui o Google tem a figura do que a gente chama de Google Front-End, tá? Que é o load balance do Google, né? Que ele é o cara que faz toda a questão dessa encriptação e faz toda a terminação, né, da conexão TLS, ou seja,
né? Ele faz a terminação da encriptação e ele entrega para dentro já, né, de forma segura, todos os dados externos, todos os dados estão vindo de fora, né? Tudo que está exposto lá, ele, né, vem encriptado e ele termina isso e entrega de forma segura para dentro da rede do Google, tá? Então, é o famoso Google Front-End. Né? É mais ou menos isso aqui, né? Faz o papel de um proxy reverso também, né? Então, esse aqui é o grande, é o famoso Mcast Global Load Balancer do Google. A gente vai ver ele daqui a pouco de novo. Tá? Então, como eu falei, né? Ele faz o papel de proxy reverso inteligente, né? Então, né, ele faz a terminação das conexões TLS, né? Faz toda a primeira camada de proteção anti-DDoS, então aqui os SREs do Google ficam aqui o tempo todo trabalhando e vendo, né, como é que tá os ataques, né, os denial, DDoS, né, agora esqueci o nome, Denial of Service. Isso. Tá? Então, ele faz toda aqui essa camada de proteção inicial aqui para a entrada do ambiente do Google, tá? Outro conceito interessante que o Compute Engine trabalha muito diretamente é a questão dos grupos gerenciados de instâncias, tá? Então, quando você tem aplicações que trabalham, que são stateless, você consegue trabalhar todo um grupo, né? Você consegue gerenciar todo esse grupo de aplicações, tá? Então, você cria lá um template básico para essas aplicações, né? E esse template básico aqui, né, o template dessa instância, ele é padrão e ele consegue criar várias máquinas iguais baseadas nesse template, tá? Então, assim, baseado, né, nos grupos gerenciados de instâncias, o Compute Engine consegue aplicar nesse conjunto de máquinas algumas ferramentas, né? Então, desde a questão do auto-scaling, né, que é a parte, né, que a gente pode chamar né, a característica de elasticidade do Google é esse auto-scaling, e isso está baseado no grupo gerenciado de instâncias, tá? Então, você aplica o auto-escalonamento nesse grupo aqui, tá? Porque nessa instância aqui, nós temos lá os scripts que a gente instala as coisas nesse template, e ele consegue fazer a replicação, e esse auto-escalonamento aqui vai ser definido, né, dentro desse template, a gente consegue definir lá né, qual é o parâmetro que vai ser trabalhado, se é em nível de processamento, se é a quantidade de requests que estão chegando no load balance, né? Isso aqui trabalha diretamente com o load balance do Google, né? Então, o auto-escalonamento fica lendo lá e vê em que nível de processamento que estão as tuas máquinas, e se bateu lá o que você definiu, por exemplo, 60% da quantidade de processamento, o autoescalonamento, né, o autoescalonador cria mais uma máquina. E isso tanto para mais quanto para menos. Então, ele também, a partir do momento que, né, ele sentiu lá que deu um burst, né, de quantidade de demanda que está sendo aplicado lá no teu back-end, ele vai e aumenta. Mas, a partir do momento que diminuiu, ele também vai matando essas máquinas, né? Então, a grande característica de elasticidade da nuvem, né, que é, né, trabalhar o auto-scaling dentro do grupo de instâncias gerenciadas. Tá? Então, aqui está só mais ou menos como eu falei, né? Então, você pode pegar aqui isso aqui para criar o teu template. Você pode criar uma imagem padrão lá, uma Golden Image, né? Tanto Windows quanto Linux, ou criar, né, baseado já numa imagem customizada, como eu já havia falado, né? E daqui você cria, baseado nesse teu template, você cria todos os teus grupos gerenciados de instâncias, tá? E aí o Google também trabalha
o grupo não gerenciado de instâncias, então, para aplicações que stateful, por exemplo, né? Você pode criar grupos não gerenciados, mas o grupo não gerenciado, ele simplesmente você não consegue aplicar autoscaling nele, né? Então ele tem algumas desvantagens, mas claro, tudo depende da característica da tua aplicação, né? Então, né, se tua aplicação ela suporta lá, conseguimos colocar né, criar um grupo gerenciado de instância, melhor dos mundos. Se não, realmente você pode criar um grupo não gerenciado de instância para trabalhar dentro do Compute Engine. Nós temos aqui também o Health Check, né? O que é o Health Check? O Health Check ele é a verificação de integridade, né? Então, ele fica verificando os teus grupos gerenciados de instâncias, né? Né? Então, se define lá quantas vezes você quer ficar verificando ali a integridade, né? Então, você pode ter ali um parâmetro ali, ping, você pode, né, fazer request numa porta, tem alguns parâmetros que você pode trabalhar, né? Você faz o request, e aí você pode dizer a quantidade de tentativas que você quer, né? E a partir do momento que atingiu aquela quantidade que você colocou como limite, né? O Health Check, né, o verificador de integridade, ele identifica que não está saudável, né, que a máquina não está saudável, e ele já faz o autoscaling, já recriar uma nova máquina, matar aquela e recriar uma outra máquina, entendeu? Então, essa é a verificação de integridade, o famoso Health Check. Bom, nós temos ainda aqui os load balancers, né? Load balancer é outra. Você pode criar ali diferentes tipos de load balance, tá? Então, o load balance também faz parte de toda a SDN, né, do Google, né? Ele né, existe né, você tem lá o front-end, que é o Global Load Balance, mas você pode criar seus load balancers personalizados, né? Você tem diferentes tipos de load balance, né? Você tem desde de HTTP quanto TCP, né? TCP/UDP, né? Então, e você tem ainda load balancers externos, né? Que você está ali exposto para a internet, né? Ele quem faz toda essa comunicação que está exposto na internet, tá? E você também tem o internal, né, que é todo o de um load balance para outro load balance, entendeu? Então você pode trabalhar um externo entregando para um interno, né? Enfim, e aí você também aqui tem os âmbitos, né, de que forma que eles trabalham, então você consegue trabalhar o externo tanto de forma regional como de forma global, então ele atende para, né, você consegue colocar um load balance externo único de forma global para atender, por exemplo, uma multinacional que tem filiais no mundo inteiro. Você consegue criar backends em diferentes regiões com apenas um IP, né? Só o Google faz isso, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, assim, você a partir de um IP só, você não vai ter que ficar setando em cada região um load balance, como, por exemplo, são as concorrentes do Google, né? A AWS. Marcão, Oi. Eu sei que você tinha mais um pouco de assunto de load balance, mas talvez seja bom a gente ir para as perguntas por conta do horário, né? Nem todo mundo vai poder ficar. Pois e a gente, não sei se você consegue resumir rápido aí o que você tinha a falar mais do load balance. Então, eu só ia falar mais aqui eu peguei só o exemplo do HTTP, né, do load balance HTTP, HTTPS, que ele é o mais utilizado, né? Então, tem várias características, né, muito interessantes, né? Então você consegue trabalhar ele já é uma camada de segurança, né? Você consegue definir quais são os parâmetros dele, se é por processamento ou por request. Você consegue trabalhar affinity, né? Então você tem afinidade de sessão. Então, claro,
ele consegue reconhecer, né, se deu pau, quem é que assumiu a sessão, né, da máquina que deu problema, então você consegue criar essa afinidade através de IP ou de um cookie gerado internamente, né, ele dá suporte a WebSockets, né, ele tem integração com o CDN do Google, né, com o CloudArmor, que é o Web Application Firewall do Google, para dar mais uma camada de segurança, que seria toda a parte baseada em conteúdo, né, que é o famoso Layer 7. Enfim, eu ia focar nele só. E depois também aqui eu tinha colocado só uma única arquitetura padrão, né, uma arquitetura de referência para gerenciamento de conteúdo na internet, onde a gente consegue exatamente identificar aqui os grupos gerenciados de instâncias, né, rodando em zonas distintas, né, com autoscaling em cada uma delas. Então, aqui, essa daqui é uma arquitetura de referência muito clássica, né? Então, você tem um load balance na frente, né, o seu cidadão vem aqui, aponta, o DNS vai apontar ele para o load balance, do load balance, né, ele vai jogar aqui para uma zona ou para outra zona, ele fica pingando aqui de uma para outra, né? Claro, aqui ainda tem toda a parte de persistência de dados, seja ele dado estático ou dado dinâmico, né, em cima do Cloud Storage ou do Cloud SQL, né? Aqui eu tinha um demonstrativo rápido aqui, que seria o quê? Uma aplicação muito simples, foi feita aqui, tá? Eu tenho aqui ela até aqui já. Deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês aqui rápido. Eu tenho aqui uma aplicação, né? Só para mostrar de novo aqui para vocês. Então, vou ter uma aplicação rodando aqui, que é um template criado aqui no grupo gerenciado de instâncias, né? Foi criado no grupo gerenciado de instâncias, que estão rodando em 3 zonas distintas, tá? E aí tem um load balance na frente. Então, estamos aqui, eu estou na internet, aqui vou acessar, né, essa aplicação através do load balance, que vai ficar me mostrando, né, vocês vão ver aqui, ó, através aqui do... Né, eu vou vir aqui no IP aqui. Então, aqui vocês vão ver que este servidor está sendo servido da US Central 1C, que é a zona C. Eu começo a dar refresh aqui, ele vai me apontar. Ó, foi para F, então esse request que eu acabei de fazer aqui, ó, quem respondeu foi uma máquina na US Central 1F, agora na B, né? E fui para C, entendeu? Para vocês entenderem que eu tenho, então, um load balance aqui, né? Chamado Apache, né? Eu tenho aqui 3 instâncias rodando, cada um, como eu falei, ó, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui só. Quero mostrar a zona. Se eu vim por aqui pelas máquinas virtuais, eu também consigo. Só para mostrar, para confirmar aqui né, quais são as zonas que estão sendo trabalhadas, né? Então, ó, tem o AF, o US Central 1F, C, B, né? Que são exatamente essas aqui que eu... US Central 1F, C e B, né? Acho que é isso, né, Marcão? Então, isso eu teria. Tem umas perguntinhas aqui na ferramenta de perguntas e respostas, acho que a gente podia passar lá. Pode ser. Só não Vamos ficar lá. sem respostas. Claro, claro. O Marcos Aurélio, fazendo 2 perguntas. Se pode usar discos diferentes em um mesmo servidor e se pode importar da VMware? Sim, pode usar discos diferentes no mesmo servidor, sim, tá? E pode também importar um VMDK da VMware, pode sim também. E ainda pode, né? Claro, você tem lá que conseguir exportar, pegar a imagem RAW lá que é gerada, né? Do VMDK para fazer a importação no GCP. Claro que eu já tive sucesso, confesso para vocês que algumas imagens eu não tive sucesso, outras eu tive sucesso.
Tá? Então, essa parte da importação ali tem alguns detalhes que tem que ser preenchidos, tá? Então, é a parte mais chatinha mesmo na hora de importar uma imagem. Por exemplo, você quer importar uma imagem Windows 10. Cara, isso aí tem um monte de detalhe e, sinceramente, eu não consegui fazer, tá? Porque o Google, ele trabalha mais com imagens de sistema operacional server, né, do que desktop. Tá? Então, por um exemplo, esse foi um ponto que eu não consegui fazer. Mas sim, né, os discos, você pode colocar diferentes tipos de disco numa mesma máquina, você pode colocar um disco sendo acessado por diversas máquinas, aí você só tem que deixar ele read-only, né? Então você tem várias máquinas que acessam o mesmo disco, então você tem que deixar read-only, mas sim, você consegue atachar diferentes tipos de disco numa mesma máquina. E eu tenho aqui o Fernando Domingos, dizendo que ele trabalha no hospital, que adquiriu conta Enterprise Standard. Aí eu acho que ele está falando do Workspace, né? Com espaço ilimitado de armazenamento, questionamento se ele conseguiria jogar para novos exames de imagem dos pacientes. Olha, você está falando então de DICOM, né? Você está falando exame de imagem, nós estamos falando de imagens DICOM, né? A saída lá, o Digital Communication, lá o padrão de imagem de equipamento de saúde. Sim, você consegue jogar ele dentro do Cloud Storage. O Google ainda tem a Google Cloud Healthcare API, onde dá todo o suporte para você criar todos os seus stores DICOM dentro do Cloud Storage. Fazer isso, né? Porque ele perguntou, você falou que é Workspace, né? Fazer isso com o Workspace, eu acredito também que também dá, tá? Porque o Google Drive nada mais é do que um armazenamento dentro do Cloud Storage, né? Então, você está por baixo, você está utilizando uma classe de armazenamento dentro do Cloud Storage. Então, eu acredito que sim. Mas fica a dica que o Google tem o Google Cloud Healthcare API, que te dá todo o suporte para você trabalhar a criação de stores DICOM dentro do Cloud Storage, que vai te agilizar, vai comprimir, vai fazer uma série de coisas, né, especializadas para imagens da área de saúde. E aí ele queria também gerar acessos seguros, enfim, eu acho que o Cloud Storage seria mais totalmente, né, do que usar o Drive do Workspace, né? Inclusive, teve um cliente outro dia comentando isso, que se precisar de muitos acessos simultâneos e tudo mais, é melhor que esteja no Cloud Storage, né? Sim, totalmente. Aí tem uma pergunta aqui que eu peço para você ler aqui, até porque eu não consigo entender, que é do Adriano Regis. Após subir uma VM com um framework específico, como, por exemplo, acho que é isso, NumPy, Scikit-learn. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não consigo... Qual que é a pergunta? Adriano Regis, está em perguntas e respostas. A tua tela está na tela. Tá, deixa eu... Você está em mensagens, tem que ir lá em perguntas e respostas. Mais para baixo. Aí. Após subir uma VM com framework específico, como NumPy, Scikit-learn, posso subi-lo para... Ou tem que subir uma nova VM? Cara, eu também não sei o que significa o NumPy, Scikit-learn. Desculpa, Adriano. Você consegue especificar um pouco mais? Porque se roda, assim, se não tem dependência de hardware, tá? Se é um ambiente que não tem dependência de hardware, e roda, né, numa imagem aí padrão, por exemplo, Linux, Windows, sim, a tendência é ser transparente, tá? O Google, ele tem que entender só um pouco do que eu não sei o que é o NumPy, Scikit-learn. Você ainda está aí, Adriano? Se quiser abrir teu áudio aí e explicar um pouco para a gente. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Adriano. Eu tenho uma VM já criada, ela está com framework de Python, né? Tá rodando Debian, tá rodando NumPy, tá rodando Scikit-learn, etc. Tá. E eu estou precisando acrescentar nessa mesma VM o R.
que é a linguagem de data science. Exato, aí eu queria saber se eu tenho que criar uma VM nova e, de repente, linkar nela os meus discos de boot, discos de data nessa VM nova, ou se numa VM já existente eu consigo acrescentar outros frameworks. Claro que você consegue, você pode colocar tanto num disco, atachar um novo disco e colocar esses novos frameworks para rodar, você, né, isso sim, você também pode, a partir do momento que você tem um disco que tem espaço e você quer implementar novos frameworks, também poderia, né? Eu não vejo nenhum impedimento. Não sei se entendi, se é isso, né? Ah, não, beleza, a pergunta era essa, se eu, por acaso, conseguiria implementar nessa VM já existente, ou se não, eu teria que subir uma nova, entendeu? Não, não, cara. Tudo vai depender do que tu queres, né? O que tu quer fazer, o que tu faz com esse framework, exatamente. Ele é um framework que roda o Jupyter Lab lá, né? Então eu executo o Python Notebook, Python Script, só que eu precisava especificamente... Mas via o serviço do Google? Via o AI Platform. Ah, tá. Não, então não é... Porque o Google tem lá ele tem esse notebook lá as a service, eu acho que é o Composer, né? Se eu não estou enganado. Ele tem um serviço que é um notebook, é o Jupyter Notebook as a Service. Tá? Exato. Então, é esse que tu está falando? Sim, eu já executo nele já. Ah, não, então é um serviço, tá? Então tá, desculpa. Então é nele que você está, utilizando. Isso. Entendi, cara. Eu Aí eu acho que tu não consegues, não, cara. Aí eu acho que não, porque é um serviço gerenciado, entendeu, Adriano? Entendi. Então não, eu acredito que não. Tá? Acho que o Juliano está aí ainda na nossa call? Não tá, cara, ele saiu, tá na né? Porque nós Espanha, temos... né? Então o horário lá já ficou de noite. Ah, já. tá. Adriano, A gente eu pode vou avaliar isso, eu tá, vou Adriano? avaliar isso com a minha equipe aqui, tá? Porque tem uma equipe da toda a parte de data science, tá? Mas a priori, cara, se você não consegue, eu acho que por default só aqueles frameworks padrões que ele já te entrega. Você botar um novo framework dentro dessa VM que é gerenciada pelo Google, eu já acho que não, viu, Adriano? Eu acho que não. Tá? Mas eu vou pegar essa tua pergunta e te respondo. Eu vou aqui só consultar aqui minha equipe interna, tá? Obrigado. Só aproveitando para mandar uma mensagem para você, Adriana, e para todo mundo aqui ainda está com a gente, né? Todo mundo que tiver um caso particular, tiver uma situação particular que queira fazer, que precise da nossa ajuda para fazer toda essa parte de discovery, de entendimento do problema e até de desenho de solução, pode entrar em contato com a gente no contato@keynetwork, que a gente vai direcionar para um especialista e a gente vai tratar caso a caso, né? Aí tem mais uma pergunta aqui do Carlos Eduardo. Né? Carlos Eduardo, onde fica localizado o conjunto de data centers GCP mais próximo do Brasil? É em São Paulo, tá, Carlos Eduardo? É em São Paulo, a região South America é em São Paulo, tá? Então, o Brasil foi escolhido para sediar uma região do Google, né? Então, o Brasil, né, as 3 zonas da região South America é em São Paulo. Você tem aí, vamos pegar aqui rapidamente, só para vocês verem o nível da... a gente tem aqui o gcping.com, para vocês verem só o nível de... Claro, eu estou aqui fazendo esse ping da minha casa, tá? Então, eu tenho meu last mile aqui. Mas vocês vão ver aqui que, olha, eu chego em São Paulo... Nesse momento ficou ruim, mas deixa ele só pingar aqui mais uma vez aqui, deixa ele continuar pingando aqui. Ó, vai baixando, ó. O ping agora está dando, né, para chegar na região de São Paulo, ali na região da South America, né, que é em São Paulo, está levando 41 milissegundos nesse momento. Depois ele vai para aquele front-end que eu falei para vocês, né, que é o HTTP Load Balancer do Google, tá? Ele é o front-end, né? Ele é a partir dele que é tudo redirecionado dentro do Google, tá? Está dando 66 mil, e depois a região mais próxima, né? Na verdade, aqui a zona mais próxima,
né? Região e zona mais próxima que a gente tem nesse momento está dando 162 milissegundos, que é na North Virginia, né? US East 4, tá? Então, só para vocês terem uma noção de delay. Também você tá pingando fora de São Paulo, né? Então... Não, gente, milissegundos, tá? Então, assim, é excelente, né? A gente está falando de milissegundos. Tá? E tem uma última pergunta, Marcão, só para a gente encerrar, então. Vamos lá. E aí eu poder fazer o encerramento aqui. É possível automatizar a migração de dados para discos diferentes? Exemplo, documentos que precisam ser armazenados por 5, 10 anos, que não precisam de recuperação rápida e não serão acessados. Isso aí você tem o Cloud Storage, tá? O Cloud Storage tem diferentes classes de armazenamento. Então, você tem a classe de armazenamento Archive, que é exatamente para esse tipo de dado, viu, Jean? E, pasme, $1.2 o tera. Tá? Só para vocês... Está por aí ainda aí, Jean? Opa, tô por aqui sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jean. Cara, assim, ó, pena que talvez, não sei se tu participou do último treinamento que nós tivemos, que foi exatamente sobre o Cloud Storage. O Cloud Storage tem diferentes classes de armazenamentos, tá? Você não precisa migrar teus dados para discos, porque disco é barato, mas comparado com o Cloud Storage é caro, tá? Então, quando você tem, dentro do Cloud Storage, você tem diferentes classes de armazenamento de acordo com o perfil do dado. Classe de armazenamento para perfil de dado quente, por exemplo, nós temos a classe Standard, tá? Que nos Estados Unidos o tera custa $20, que é para dados quentes, né? Aquela que você fica, né, trabalhando com o dado o tempo todo. Agora, você vai esfriando isso, né? A gente sai da mais quente, seria Standard, para mais fria, que é a classe de armazenamento Archive, né, que é exatamente para esse tipo de dado aí de 5, 10 anos, que é aqueles dados de arquivo morto, né, para compliance, que você tem que manter ali, dados financeiros, enfim. Você tem a classe de armazenamento Archive que custa $1.2 o terabyte, cara. É muito barato. Assim, ó, não utilizar a nuvem para fazer backup e site de DR hoje é perder dinheiro, tá? Sendo bem sincero. Depois a gente pode te mandar, já, o link com o vídeo, caso você não tenha assistido sobre storage. Isso. Se precisar de mais detalhes, enfim, quiser conversar com a gente sobre o teu projeto especificamente, aí também a gente pode marcar um horário. Marcão, põe só a telinha da jornada aí para eu finalizar aqui com o pessoal. Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer a todo mundo que continuou com a gente até agora, até o fim, né? Teve algumas pessoas que precisaram sair antes. Essa aí é a nossa jornada de modernização de infra, a Key Network, né, em conjunto com o Google Cloud. A gente tem todo um trabalho aí no qual a gente oferece uma série de benefícios para todo mundo que tem interesse em migrar para o Google Cloud, ou até quem já está no Google Cloud está precisando fazer algum tipo de otimização dos seus recursos na nuvem do Google. Vocês acessando essa página, vou colocar aqui o link também no chat, você acessando essa página, você vai ver todos os benefícios que você tem somente ao se inscrever. Você não precisa ter comprometimento de migração, não precisa ter comprometimento de nada, mas você já recebe alguns vouchers aí com serviços gratuitos aí da Key Network para fazer toda a parte de análise, orientação, descobertas e mapeamento técnico em relação ao teu projeto. Todo mundo que tiver um projeto, basta entrar em contato com a gente pelo site ou no contato@keynetwork.com.br. Muito obrigado de novo, obrigado, Marcão, por ter dado essa excelente sessão aí com a gente, e obrigado para todo mundo que participou com a gente. Se vocês tiverem dúvida e quiserem entrar em contato, basta falar com a gente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, gente, obrigado, boa tarde. Valeu. Vão disponibilizar a apresentação? Com certeza, Wesley. Vai mandar por e-mail? Por e-mail para todo mundo a apresentação e o vídeo da sessão. Ah, legal. Obrigado, então, gente. Valeu, até mais. Valeu. Bom trabalho. Valeu. Valeu.